Olá, Matheus. Vamos dar início a mais uma aula de biologia e hoje nós iremos falar sobre as anomalias cromossômicas. Para que você entenda o conteúdo da aula de hoje, você deve levar em conta o processo de fecundação. A fecundação é o encontro de gametas, tá? A formação de gametas foram os conteúdos das aulas passadas, onde eu expliquei para você a respeito da formação dos espermatozoides, bem como a formação dos óvulos. Os espermatozoides, então, são os gametas masculinos e o óvulo é o gameta feminino. Quando essas células se formam no processo de espermatogênese no sexo masculino e ovulogênese no sexo feminino, formam-se células haploides, ou seja, células com 23 cromossomos. Então, isso significa que tanto os espermatozoides quanto os óvulos apresentam no interior do núcleo de suas células 23 cromossomos que vão estar carregando informações genéticas. Quando essas duas células se unem para formar um indivíduo, ocorre a formação da célula zigoto ou célula-ovo, e essa célula, então, passa a apresentar no interior do seu núcleo o número total de 46 cromossomos. Quando esses pares se formam perfeitamente, a criança nasce saudável sem nenhuma anomalia genética. Quando ocorre uma má formação nessa dupla cromossômica, ocorrem, então, as anomalias cromossômicas, que é o conteúdo da aula que a gente vai ver hoje, ok? Bom, as alterações cromossômicas elas podem ser basicamente de dois tipos, as estruturais ou numéricas. As alterações estruturais geralmente são relacionadas a quebras, inversões ou duplicações de uma ou mais partes de cromossomos. Já as alterações numéricas elas envolvem a quantidade de cromossomos, podendo haver adição ou subtração do número de cromossomos. Pelo fato das alterações numéricas serem mais conhecidas pelas pessoas, elas são mais cobradas nas provas de concurso, como o Enem, por exemplo, que foram aí as síndromes que ficaram mais populares, né, mais famosas entre as pessoas. Então, a gente vai basear a nossa aula aí nessas síndromes numéricas, ok? Observa essa imagem que está mostrando para você. Trata-se de um cariótipo. É como se fosse uma fotografia dos cromossomos, tá? E você pode observar que todos os números, né, apresentam um par de cromossomos. Isso significa que um é proveniente do espermatozoide e o que está do lado é proveniente do óvulo. Observa que no cromossomo de número 21, ao invés de formar um par, forma-se um trio, caracterizando, então, a síndrome de Down, conhecida também como síndrome do cromossomo 21. Observa também que o último par de cromossomo é representado pela letra X e Y. Isso significa que esse cariótipo pertence a uma pessoa do sexo masculino. Por quê? Até o 22º par de cromossomos, eles são chamados de cromossomos autossomos ou autossômicos. Já o 23º par de cromossomo é chamado de cromossomo sexual, que irá caracterizar o sexo do indivíduo. Se você vê a terminação XX, sexo feminino. Se você vê a terminação XY, sexo masculino. Então, olhando para esse cariótipo, você deve observar que trata-se de um indivíduo com síndrome de Down do sexo masculino. Quais são as características da síndrome de Down? Os principais fenótipos, ou seja, características visuais de uma pessoa que apresenta síndrome de Down, é a língua para fora da boca, ou chamada de língua profusa, baixa estatura, as orelhas têm uma implantação mais baixa, os olhos são oblíquos, o pescoço é grosso, as mãos curtas, com uma única dobra na região palmar. Ocorre também deficiência mental e cardíaca em graus variáveis.
Essa imagem dessa garotinha é uma garotinha com síndrome de Down que apresenta uma trissomia no cromossomo de número 21 e todas essas características estão presentes no organismo dela. Essa síndrome ocorre por conta de um cromossomo a mais no par 21, assim como você observa nesse cariótipo da imagem. Falaremos agora sobre a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma síndrome que é caracterizada por um cromossomo a mais no cromossomo de número 18, tá? É uma síndrome um tanto quanto rara e estima-se que aproximadamente 95% dos casos dessa trissomia acabem resultando em aborto natural, aborto espontâneo, e a criança acaba nem vindo ao mundo. A incidência de nascimentos da síndrome de Edwards é de 1 para 8 mil. Então, ela é bastante rara. Quais são os fenótipos, né, as características de uma criança que nasce com síndrome de Edwards? Apresentam geralmente alterações graves no sistema nervoso e também no sistema cardiovascular. E é isso que faz com que menos de 10% das crianças com essa síndrome cheguem ao primeiro ano de vida. Essa é a imagem de uma criança com síndrome de Edwards. Observa a má formação, alterações ósseas, alterações no sistema nervoso, e a maioria delas não alcança 1 aninho de vida. Vamos falar agora sobre a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é caracterizada por uma trissomia no cromossomo de número 13. Então, no cromossomo 13, ao invés de formar uma dupla, forma um trio. Ela é uma síndrome ainda mais rara, de 1 para 25 mil nascimentos, tá? A maioria dos bebês que nascem com essa síndrome não sobrevivem, né? Ocorre altas taxas de mortalidade, até mesmo antes do nascimento, e baixa sobrevida. Ou seja, menos de 5% dos nascidos vivos chegam a 1 mês de vida, tá? Como dito, as malformações causadas pelo cromossomo extra são bastante severas, produzindo fendas na boca e na face, deformações oftálmicas, alterações gravíssimas no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. O cariótipo, que é essa fotografia dos cromossomos de um indivíduo com síndrome de Patau, é representada por 47 cromossomos, tá? Porque ao invés de 46, que seria o normal, o indivíduo apresenta um cromossomo autossômico a mais, totalizando 47 cromossomos. E essa anomalia é do cromossomo de número 13. Essa imagem é de uma criança com síndrome de Patau, apresentando fenda palatina, céu da boca aberto, lábio leporino, dedinhos a mais, tanto nos pés quanto nas mãos, e trata-se aí de uma doença, né, de uma anomalia genética, na verdade, que na maioria dos casos a criança não chega nem a 1 mês de vida, devido a tantas alterações do sistema nervoso, malformações cardiovasculares e outras fenotípicas. Falaremos agora sobre a síndrome de Klinefelter. Trata-se de uma síndrome sexual, ou seja, ela não ocorre nos cromossomos autossômicos, ela ocorre no último par de cromossomo, que é o cromossomo sexual. Então, nessa síndrome, ocorre a adição de um cromossomo X ao par sexual masculino. Como eu expliquei a você, se o sexo masculino apresenta o cromossomo X e o cromossomo Y, nesse caso da síndrome de Klinefelter, homens irão apresentar um cromossomo X a mais, caracterizando aí a síndrome de Klinefelter. Logo, o cariótipo desses indivíduos irá apresentar 47 cromossomos, 2X seguido de um Y. Como os indivíduos possuem 2 cromossomos X, um deles permanece condensado mesmo no núcleo interfásico na forma de cromatina muito densa, que é chamado de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Os indivíduos com essa característica apresentam os fenótipos de característica masculina, porém,
por conta do cromossomo X a mais, acabam apresentando também características femininas, como formação de seios, que é chamado de ginecomastia, e além disso, abaixo desenvolvimento do aparelho reprodutor e também das características sexuais secundárias masculinas. E também a estatura acima da média, ou seja, são homens que crescem demais, têm os braços muito longos, tudo isso porque apresenta um cromossomo X a mais no 23º par de cromossomo. Essa é a imagem de um indivíduo com síndrome de Klinefelter. Observa aí as características fenotípicas desse indivíduo. Apresenta genitália masculina pouco desenvolvida, porém, numa determinada fase da vida, começam a surgir características sexuais femininas. Vamos falar agora sobre a síndrome de Turner. É uma síndrome exclusiva da mulher. Ela ocorre pela ausência de um dos cromossomos X do par de cromossomos sexuais, resultando em uma mulher com uma monossomia. Observa que até então a gente está falando de trissomias, ou seja, ao invés de um par, 3 cromossomos. Temos então o exemplo agora de uma monossomia, de um cromossomo sexual que ao invés de ter 2X, tem apenas 1. O cariótipo dessas mulheres é representado por 45 cromossomos, ok? Sua ocorrência é de 1 para 5 mil meninas. As portadoras dessa síndrome apresentam baixo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, ou seja, as genitálias não se desenvolvem, apresentam tórax largo, no formato de barril, pescoço com dobraduras, pescoço pregueado, tá? Má formação das orelhas, e essas mulheres são estéreis. Então, tudo isso é para que você consiga entender que quando o indivíduo nasce saudável, é porque todos os cromossomos se combinaram e formaram pares perfeitos. Quando essas anomalias se formam, é porque os cromossomos não se combinaram na hora ali da fecundação, do encontro dos gametas, do gameta feminino com o gameta masculino, formou então um zigoto com uma alteração cromossômica, ok? Então, Matheus, essa é a nossa aula de hoje. As dúvidas que você tiver, a gente tira na nossa próxima aula ao vivo, que ocorrerá no dia 13, ok? Um abraço.